Fala, nação! Chegando com mais um react aqui pra você, hein? Após o 1 a 1 Flamengo e Inter. Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo voltou abaixo do primeiro e cedeu o empate pro Inter. Vamos aí ao pós-jogo. Bora pro vídeo! América e noite de Brasileirão, e que jogaço, meus amigos do Beira-Rio. Dois times jogando. Boa noite, Coutinho. Que jogaço, Jéssica. Boa noite pra você, pro Alex, todo mundo jogar com a bola e sem a bola, subindo marcação, principalmente no primeiro tempo, né? O Flamengo conseguiu fazer isso no primeiro tempo. 2, gramado muito bom. 3, condição climática, né? Não tava um calor absurdo em Porto Alegre. E 4, aquilo que a gente tem muito pouco no Brasil e é fundamental pra fluência do jogo. O árbitro da partida, o Davi, do Espírito Santo, acho que do Espírito Santo, né? O tempo todo não querendo marcar faltinha, marcando falta que de fato acontece. Futebol é um esporte de contato. Não adianta você querer qualquer relado no adversário, você querer marcar uma falta, porque aí vai ter 80 faltas no jogo, 70. Infelizmente a gente tem visto futebol brasileiro, muitos árbitros, inclusive aqueles que acabam apitando os principais jogos, tendo essa postura, com medo do jogo, dele perder o controle do jogo, como se ele tivesse controle do jogo, com medo de perder o controle do jogo. Mas acho que isso foi fundamental para a ótima partida que a gente viu. Certamente está entre as melhores do Campeonato Brasileiro. A gente tava até... Pega um árbitro como foi o Davi agora, que deixa o jogo correr, você já se alerta, fala, vamos, que ele não vai dar, né? Os próprios jogadores entendem o recado, né, Alex? Isso, e no sentido disciplinar, ninguém fica cozinhando, o goleiro fica caindo, qualquer coisa, você simulando, que isso também tem dos treinadores, né? De você querer, tem muita gente que fala às vezes do fair play, que esse é um fair play limpo, cara. Tem que ser assim, eu não preciso tirar proveito de nada, além daquilo que é normal e inerente do jogo. Davi de Oliveira Lacerda, só pra falar o nome dele, do Espírito Santo, 28 anos, a gente critica tanto, mas na hora que tem que elogiar, a gente vai elogiar também. Foi boa muito arbitragem. bem hoje, mais uma vez. E teve lances complicados, né? Sim. Não é que foi um jogo assim tão fácil, não foi um jogo simples de apitar. Jogo corrido, pegado, os times marcando bastante. Mas assim, Alex, você estava falando... Logo que o Dali entrou, que veio ele e o Mazuco, mas ali ele tem uma parte que logo no primeiro jogo o Beira-Rio vazio. E a gente imaginando, até conversando aqui, fala, poxa vida, ele pode criar algo sobre o sentido de impactar. Só que o ambiente, ele estava pesado, de clube, com torcida, mas dentro do próprio elenco. Porque veio algo que acabou culminando, deram tranquilidade para a comissão técnica. O Inter teve semanas para trabalhar. E aí o Inter realmente mudou, completamente. Assim, o início do Roger também não foi fácil, né? Foi ruim, né? É difícil. Porque ele perde 5 seguidas. Isso, foi difícil. E ao mesmo tempo, da hora que vem essa melhora, ela veio de maneira consistente, que são 11 jogos sem perder, né? 12, completou 12 hoje. Completou 12 hoje, mas com um nível de futebol agradável. Ele potencializou essa questão da maneira de jogar com bola e sem bola. E você tinha perguntado primeiro, eu não tinha respondido, mas a qualidade do trabalho realmente, com o tempo de trabalho, a gente vê que faz diferença. É um jogo de muita intensidade, né? O Inter não jogava assim no início do ano, no primeiro semestre, mas nem início do ano. No primeiro semestre não era o Inter que jogava com tanta intensidade, pra frente, corajoso. E hoje é esse futebol que a gente vê. E do lado do Flamengo, essa é a proposta do Felipe Luiz, né? De também ter um jogo ofensivo, buscando o gol o tempo todo. E eu acho que talvez isso tenha pesado muito na reta final do jogo. O Flamengo termina o jogo com 2 substituições só feitas, né? E o Everton, que acabou perdendo a bola no gol do Inter, que aliás ele estava fazendo um ótimo jogo até aquele momento ali, tu percebe que ele é um erro de quem tá morto, que tá exausto. E as jogadas que seguiram o gol do Inter, ele não conseguia mais acelerar, não conseguia mais trocar de direção, né, com agilidade como ele estava fazendo no restante do jogo. Talvez se a gente tivesse que fazer uma crítica ao trabalho do Felipe nesse jogo, para mim. Ele tem lá todos os relatórios, né, dos jogadores, quanto cada um aguenta no jogo, mas era nítido que não só o Everton, alguns outros caras estavam bem desgastados para conseguir aguentar o ritmo da reta final do jogo. Só 2... Buscar o resultado, que está perdendo, mesmo que não tivesse. E esse time que está perdendo é impressionante como o psicológico nosso, você tem mais energia e você vai, até a morte nesse sentido. Só que o Inter não deu folga do Flamengo assentar. E o Flamengo, no sentido do Felipe também, ele também não quis assentar, porque ele tinha oportunidade, ele ia tentar ser agressivo igual, né, cara? Então, teve chance, né? Teve chance para fazer o 2-0. É normal, acho que ele não teve o jogo tão intenso, que acho que não teve nem tempo de pensar que ele tinha mais 3 substituições, deve ter sido. Bom, vamos para Porto Alegre, então? Mas não.
Vai pra Porto Alegre? Vamos pra Porto Alegre fazer conexão agora. Prazer aqui, Jéssica Sescon. Esqueceu do S, meu querido. Gustavo viu certo, amigo. Também não é um sobrenome assim. Ela não gostou muito aqui não, mas eu vou falar isso no ao vivo. O Mas Alex tá tá bom. me entregando, hein, Vilani? Não, nada disso, amigo. Desculpa, Jéssica. Estamos expondo o vestiário. Ô, Vilani, a gente estava comentando bem, aqui. amiga? Estávamos comentando que jogaço no Beira-Rio, em casa cheia, duas equipes ofensivas buscando gol. Baita jogo para essa quarta-feira, né, amigo? Baita jogo. Todo mundo aqui curtiu, na cabine, na arquibancada, Jéssica Sescon. Boa noite para você, amiga. Boa noite pro Coutinho, pro Alex. Gostei muito que vocês abriram também exaltando o trabalho do Davi Lacerda. Ele tem só 28 anos. No ano passado ele apitou um jogo apenas, e ele já está no 19º, ele aposta para 2024. Ainda quando os times estavam perfilados, eu cheguei a dizer, gente, peituda a CBF, né? Tudo bem que 3 árbitros FIFA foram punidos na última rodada, mas ela colocou um árbitro, revelação, aposta para um jogo desse tamanho, e a gente fez a observação, ainda que dizendo, né, que ele está indo muito bem e por isso ganhava uma chance desse tamanho, mas ele em si estava aquém, né, da grandeza de Internacional e Flamengo ainda, fazendo a sua carreira, mas todo mundo um dia tem que pegar um jogo grande para maturar, para ser testado e tal. E eu gostei do destaque do público, né? Bom trato à bola e em respeito ao público, times que se dispuseram a jogar a todo instante. Gostei do que vi, vou embora feliz da vida, talvez o torcedor do Flamengo um pouco mais chateado porque viu a vitória meio que escorrer entre os dedos. Lédio, quero análise tática a partir de agora para vocês que são especialistas do assunto, amigo. Boa noite. Boa noite, amigos. É muito bom, né? Trabalhar em jogo bom, jogo legal, jogo com um cenário estando no estádio, arrebatador, estando no estádio, voltando a Porto Alegre, vendo os gaúchos felizes mais uma vez, tranquilos. Foi legal. E o cenário proporcionou que o jogo bom, estádio cheio, juiz bom, juiz proporcionando gramado espetacular e os jogadores querendo jogar, ajudando no jogo. Entendeu? Porque você teve poucas rodinhas no jogo, pouca pressão, pouca reclamação. Uma reclamação, seguiu o jogo. Então, tudo contribuiu para o jogo bom, para o jogo ser bom. Técnica e taticamente, o jogo foi excelente. Eu até dei nota 10 na reta final, quando você me perguntou. E acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, porque o meio-campo produziu mais. Defensivamente, na parte ofensiva, marcou melhor que o Inter e criou muito mais. E no segundo tempo, até porque fisicamente o Flamengo também cansou mais rápido que o Inter melhorou algumas peças, melhorou o posicionamento, soltou o Bernabé, que é um foguete pelo lado esquerdo, o Thiago Maia se aproximou do Alan Patrick, o Valencia entrou bem e o Inter conseguiu ir no segundo tempo, até porque fisicamente o Flamengo também cansou mais rápido que o Inter melhorou algumas peças, melhorou o posicionamento, soltou o Bernabé, que é um foguete pelo lado esquerdo, o Thiago Maia se aproximou do Alan Patrick, o Valencia entrou bem e o Inter conseguiu pressionar o Flamengo, correu riscos em contra-ataques, o jogo ficou louco, ficou frenético, foi espetacular, aberto, como o próprio Ener Valencia reconheceu, e o Inter acabou sendo premiado com um gol depois do erro do Everton Araújo. Ele não fazia um bom tempo. Hoje ele conseguiu até para dar uma recuperada na confiança e na sua relação com o torcedor. Mas foi um jogo arrebatador. Talvez o melhor jogo que eu tenha trabalhado esse ano. Talvez não, com certeza foi. O melhor jogo que eu trabalhei esse ano e foi muito legal estar aqui. Muito legal mesmo. Lembrando, gente, que exaltamos a volta a Porto Alegre muito em função do aeroporto Salgado Filho, liberado apenas na semana passada. A Sescon conhece a área como poucas e poucos. Ô Ramon, você deu nota 10 também, né? Pro jogo? Dei sim, Guga. Boa noite. Boa noite. Jéssica, Coutinho, Alex, craques, tudo bem? Jogo muito bom, de muita intensidade. O LED resumiu muito bem o que foi essa partida. Duas equipes ali que no início estavam assim, com dúvida do critério do árbitro, né? Quando perceberam que ele deixava o jogo andar, jogava mais, o jogo começou a fluir com mais velocidade, né? Um primeiro tempo que o Internacional ficou um pouco mais engessado no meio de campo. Alan Patrick
e Thiago Maia com muita dificuldade de movimentar, de jogar, né? O Flamengo fazendo uma marcação muito justa, muito apertada, dificultando esses dois jogadores a jogarem. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Inter conseguiu impor o seu ritmo, né? Empurrado pela sua torcida, fez uma mudança tática ali, colocando o Rômulo entre os zagueiros, soltando... Mesmo fazendo uma substituição que a gente até questionou, né? Exato. A gente pedia Gabriel Carvalho no lugar do Bruno Tabata, e na hora que ele fez essa substituição, ele fez uma outra. Ele botou o Wanderson no lugar do Wesley, que hoje é o melhor atacante do Internacional, na temporada. Sim. E o Wesley fazia um jogo razoável, não estava tão bem, mas era um jogo razoável. Entrou o Wanderson deu o passe definitivo, a assistência para o gol do Ener Valencia. Tudo aconteceu aqui hoje no Beira-Rio, tudo aconteceu. Agora, Jéssica, eu devolvo para vocês, aí no Rio de Janeiro, no estúdio do Sport TV, perguntando, para efeito de briga por título, meio que se despedem da primeira colocação Inter e Flamengo? E aí, meus amigos? Eu sinceramente acho até se tivesse um vencedor nesse jogo, eu não consideraria candidatos ao título, não. Acho que tem uma distância que, a essa altura do campeonato, é difícil de tirar, principalmente se tratando de um Botafogo que perde poucos pontos, né? Não perde tantos pontos assim, dificilmente é derrotado. O Flamengo a 9 pontos, né? Flamengo a 9, o Flamengo, os dois no caso, né? Caso o Flamengo vencesse, ficaria mais próximo do Botafogo, mas mesmo assim, eu acho que faltaria consistência ao Flamengo para pensar em ser campeão brasileiro nessa temporada. Acho que o time melhorou com o Felipe. E aí, nação, o que você acha? Ainda dá pro título? Ou jogamos a toalha? Deixe seu comentário aqui, hein? E deixe seu like, se inscreva e vamos nessa!